Bom, a Beija-Flor de Nilópolis anuncia para o Carnaval de 2019 um enredo sobre a sua própria história. Nada mais justo porque ela está completando esse ano, em dezembro, 70 anos de existência. A sinopse ela é baseada em trechos de vários sambas antigos da Beija-Flor, vários enredos. Ela é direcionada para cantar enredos que foram campeões, vice-campeões ou que tiveram grande destaque, embora não tenham atingido as duas colocações. Mas eu sinto falta, quer dizer, quando uma escola vai cantar os seus 70 anos de existência, e é muita coisa, né, 70 anos, eu sinto falta de um pouco de história da Beija-Flor. Ou seja, o enredo, se não estou errado, o enredo mais antigo que é mencionado aqui é o enredo de 78. Ora, a Beija-Flor não começou em 78, porque senão ela não teria 70 anos, ela teria bem menos, ela teria 40 anos, 50, não sei fazer contas. Mas, enfim, 40. Onde está aquela parte heróica da história da Beija-Flor, daquela grande escola de samba que até não tem tanto a ver no imaginário popular com essa Beija-Flor que nós conhecemos, mas que para nós sambistas é da maior importância. Onde é que está Cabana nesse enredo? Onde é que estão os heróicos fundadores da Beija-Flor, né? Os grandes nomes que fizeram essa escola chegar à década de 70 como ela chegou. Então essa é a minha crítica. Eu acho que a sinopse é bem poética, é bem interessante, bem redigida. Acho que a concepção do enredo em cima desses grandes momentos de desfiles da Beija-Flor é interessante. Mas, na minha opinião, e ainda há tempo de mexer nisso, se é que já não está previsto, né? Não sei, na sinopse não está, mas pode estar previsto como uma surpresa. Então, esse grande momento da fundação da escola, dos primeiros 30 anos da escola, é muito importante ser mencionado aqui. Enfim, eu acho que, no meu entendimento, o que acontece? Nós não... assim, eles estão celebrando um aniversário, lembrando dos enredos. Eu não consigo ver aqui o enredo como uma celebração dos 70 anos da Beija-Flor. Eu vejo o enredo, na verdade, ele pega alguns enredos conceituais, revive esses enredos, e essa é a forma de celebrar os 70 anos da escola. De fato, não me surge aqui alguma coisa que pareça ser a história da Beija-Flor, enfim, não tem esse contexto. Eu tenho algumas observações. Eu acho que quando você faz um enredo como esse, que você seleciona enredos já vistos para remontar o enredo, no caso da Beija-Flor, tem aí um pequeno desafio. Que como Joãozinho 30, que foi uma figura mitológica dentro dessa construção, sobretudo a construção plástica e de desenvolvimentos de enredos na Beija-Flor, essa figura já foi homenageada em várias outras escolas. Razão pela qual, várias vezes, alguns desses enredos também já foram refeitos em desfiles de outras escolas. E aí, em termos de criatividade, em termos de concepção de citação, você está construindo um enredo que tem vários elementos que já foram elementos de outros enredos. Independente da Beija-Flor ser, no caso, a que teria mais propriedade para falar sobre isso, por terem sido enredos dela própria. Mas essa autorreferência dos enredos do Joãozinho vai trazer coisas que a gente já viu várias vezes em outras escolas que também falaram do Joãozinho. E assim, pelo menos nessa proposição aqui, o enredo parece estar muito claramente dividindo os setores na releitura dos antigos enredos. Então, também não tem uma revisão, não tem assim não propõe uma leitura diferenciada, não funde enredos, não é nada disso. Ele, na verdade, reconstitui cada um dos enredos setor após setor, o que também não é uma coisa muito imaginativa nesse sentido, né? É apenas uma citação. Acaba sendo uma colcha de retalhos. Esse é o lado que não é um lado exatamente crítico, eu acho que é o lado que os carnavalescos, obviamente, terão que ter um cuidado
para que não seja meramente isso, senão vai se tornar uma coisa cansativa, repetitiva, né? De qualquer forma, eu acho que eu sou uma das pessoas que defendem a autorreferência. Eu gosto quando a escola fala de alguma coisa que lhe é peculiar. Guardo, porém, esse cuidado de que no caso da Beija-Flor, ela já foi muito autorreferida, quer dizer, ela já foi muito referida, né, por outras escolas. Então, causa aí essa possibilidade da gente ter um mais do mesmo. No entanto, é um enredo que, por falar da escola, por estar relacionado a coisas da escola, a exemplo de alguns outros que a gente citou aqui esse ano, obviamente vai mobilizar a comunidade, vai fazer com que as pessoas revejam, revivam algumas emoções, e isso é um ponto positivo para mobilizar, né, o componente da escola, enfim, o torcedor em torno de um ideal. Acho também que é uma sinopse bonita, sucinta, não se estende demais, e faço aqui uma observação no penúltimo parágrafo, que fala: retirarei das imensas lixeiras desse país restos de luxo, convocando o povo para um grande balmasquê. Está se referindo aqui ao balmasquê do Joãozinho 30, no Ratos e Urubus. E diz, fazendo da própria angústia um grito de desabafo: ratos e urubus, larguem nossas fantasias. Chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. Opa, isso aqui é um trecho do samba de uma outra escola. Por um acaso, eu vou dar uma pista, eu grifei aqui em verde. Mas enfim, é só para fazer uma observação de que a Beija-Flor tem um refrão parecido. Tem um trecho de um samba que é parecido, mas esse aqui não é o parecido. Esse aqui é o recorte do Eu Quero do Império Serrano, né? Enfim, é só uma pequena observação. Mas não é proibido citar samba do Império, pelo contrário. Não, enfim, tá aqui como uma referência, mas eu acho que vale a pena a gente citar porque aparece na sinopse. E, enfim, eu sou um apaixonado, acho que a minha geração, que era criança, que começou a identificar a Beija-Flor, foi exatamente aqui na vovó, na corte da Saturnália, aquela coisa do Joãozinho 30, né? Foi por ali que eu comecei também a me apaixonar por carnaval. Então é um enredo que me traz a curiosidade. Eu quero ver isso, que eu lembro mais de ouvido do que de olhos, né? Me pareceu muito simpática essa proposta da Beija-Flor. E, enfim, a sua estrutura de carnaval, o seu modelo rolo compressor de chegar na avenida e aprontar um campeonato, é uma coisa que a gente não discute, né? Bom, Beija-Flor. Bom, o enredo, quer dizer, a minha preocupação, vocês já colocaram isso, né? É porque, na verdade, é uma grande coxa de retalho, você não tem um encadeamento de enredo, você não tem uma continuação, né? E aí me desculpa o Cid, né? O Vitor, a Bianca, que são meus amigos, eu gosto muito deles, né? Essa crítica, por favor, é construtiva, tá, gente? A minha preocupação é essa: de repente você vai vir um setor, uma alegoria, e parece que tem uma cortina. Aí você começa tudo de novo com outro enredo. Eu acho que a sinopse não me passou o encadear, né? Aquilo que você falou ainda há pouco do fio condutor, que eu também não gosto muito, né? Mas eu acho que era importante ter esse fio condutor. Mas por que eu vou sair daqui para cá? Eu acho que faltou um pouquinho juntar mais os enredos, ajuntar mais esses enredos aí, né? Agora, é um enredo de Beija-Flor, tem cara de Beija-Flor, como o Hélio falou muito bem. Eu acho muito importante que a comunidade cante o que lhe é útil, o que lhe é interessante, né? O que lhe é carinhoso, né? E você falar da sua própria escola tem a ver. Quantas pessoas dessas, né, não comemoraram esses campeonatos, não cantaram? Então, para a escola, quando você se volta com o enredo homenageando a si próprio, eu acho que é muito interessante. Isso é inegável e tal. Agora, tem um detalhe importante de Beija-Flor que é importante a gente saber. De uma certa maneira, né, a espinha dorsal dessa escola não está mais lá. Eu tenho uma certa preocupação como vai ser a Beija-Flor com esse momento sem o Laíla. Eu acho o Laíla de uma importância vital. Nós colocamos isso. Ano passado, a vitória da Beija-Flor se deve muito ao chão que o Laíla trouxe para a Beija-Flor, a forma daquela comunidade se apresentar no carnaval. Eu torço para que dê tudo certo. Claro, o Laíla deixou uma escola lá dentro de pessoas que, né, ajudaram ele a construir tudo isso, ainda estão por lá. Mas eu gostaria de saber como é que vai ser esse impacto, esse primeiro ano sem Laíla. Então eu não sei se a Beija-Flor será tanto a Beija-Flor. Eu, particularmente, eu acho que todos nós vamos sentir falta do Laíla na frente da Beija-Flor. Tinha aquele simbolismo, todos nós aguardávamos. A Beija-Flor sempre foi muito imponente ao chegar na avenida, né? E a figura do Laíla é uma figura que nós procurávamos. Será que ele está nervoso? Será que ele está calmo? Como é que ele está? Será que ele já fez todas as orações, todos os pedidos aos orixás? Então, é uma preocupação que eu tenho. Como vai ser, como a Beija-Flor vai se comportar sem o grande mestre Laíla, que agora atualmente está na Unidos da Tijuca. Mas eu acredito que ele deixou uma escola lá, mas eu fico na expectativa. Eu quero ver como é que a Beija-Flor
vai fazer o seu carnaval, vai se apresentar na avenida sem a presença do grande mestre Laíla. SRZD, Carnaval 2019. É só me cutucar que eu falo.